Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Tatu e Fala aqui no canal Raon Tatu, seu canal de tatuagem e arte no YouTube. E galera, antes mesmo de começar, eu já vou te pedir para deixar um like aqui embaixo no vídeo, porque ajuda pra caramba, né, a alcançar mais público, o canal crescer. Então se você já acompanha o trabalho que a gente faz aqui no canal, dá essa moral, deixa um gostei. E se você tá chegando agora aqui no canal, conhecendo, né, os conteúdos que a gente tem, eu já te adianto que são 5 vídeos por semana, ou seja, coisa pra caramba, um conteúdo bem variado, a programação completa, tá na arte da capa do canal, você pode ir lá conferir. E eu te convido a se inscrever e marcar no sininho ali para receber todas as notificações, porque só assim você vai saber sempre que sair vídeo, não vai perder nada, não vai ficar de fora. Por último, me segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque lá, né, além de ser o meu portfólio de trabalho, você vai ver meus trabalhos prontos, finalizados. Você vai poder acompanhar aí tudo que eu tô fazendo nos stories. Eu sempre tô postando, né, sempre que eu termino uma tatuagem, termino um desenho, eu posto lá. E você vai ver em primeira mão, antes mesmo de eu mostrar aqui no canal, né, um conteúdo exclusivo e complementar a esse que eu faço aqui, beleza? Então me segue lá, @raontatu no Instagram. E agora sim, vamos pro vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre esse projeto aí que tem um tema bem diferente, né, bem inusitado, que era uma mistura aí de ícones, né, a ideia do São Jorge, né, o cavaleiro ali matando o dragão, só que misturado, né, com o tema do Trotsky, né, o Trotsky no lugar do São Jorge, né, e matando um dragão aí de cartola, né, um dragão que representa a burguesia, enquanto o Trotsky representa aí, né, as ideias de revolucionários comunistas e tudo mais. Então tinha essa metáfora aí na hora da criação. Eu já fiz um vídeo falando também sobre a criação desse desenho em si. Eu vou postar logo mais amanhã, né, se você está vendo esse vídeo no dia do lançamento. Então vai ter um cardzinho aqui em algum momento depois para você poder assistir ele também. Mas aqui eu vou falar sobre o processo de execução, né, da tatuagem. Foi uma tatu que a gente fez em 2 sessões, né? Era meio que fechando bem a parte externa do ombro e bem detalhada, assim, né? Eu botei bastante efeitinhos, né, na criação dela, e especialmente porque tinha muita informação. Você tem o próprio cavaleiro com a armadura, mais o cavalo, mais o dragão. Então a primeira sessão foi basicamente para fazer toda a linha, né? Normalmente esses projetos de ombro, assim, dá certinho essa divisão. Eu costumo fazer a primeira sessão para fazer toda a linha e o bold, e a segunda sessão aí sombra e cor, né? Então foi assim o que a gente fez, né? Eu comecei marcando com uma liner de 5 todo o stencil dela aí, pra em seguida, né, vir fazendo os bolds, né? Então nesse momento aí eu tô terminando, né, de fazer toda a marcação, e tinha muito detalhezinho, né, na parte de cima da imagem, que é a parte onde tem o Trotsky, né, ele tem uma armadura que tem escamas, tem o cavalo com a crina. Então essa parte tive que ter um pouco mais de atenção, que tinha umas linhas mais próximas aí. Se você não dá, né, o espaçamento necessário, você corre o risco de juntar e tudo mais. Então tem que ter um critério aí, não só do tamanho, né, dos detalhes, o espaço entre os detalhes na hora de criar o desenho, levando em consideração isso, mas também na hora de executar com todo cuidado aí. Então eu fiz, né, toda essa partezinha com uma liner de 5, só para definir, né, os contornos, e depois eu fui fazendo os bolds com uma liner de 11 e também uma bucha de 15, né? Então a liner de 11 eu usei para destacar, né, os elementos principais, separar, né, o cavaleiro do cavalo, figura e fundo e tudo mais, mas usei ainda a bucha de 15 aí para, né, recortar essa parte que seria tipo uma moldura de fogo que tem ali no desenho, né, uma espécie de labareda, que eu usei aí meio que pra, né, terminar o desenho, né, tendo uma continuidade sem parecer que ele tá terminando de forma abrupta. Então, né, envolvido aí pela labareda na parte de baixo, e ao mesmo tempo para completar ali, né, a composição no lado esquerdo em cima, né, do lado da cabeça do cavalo, meio que para fazer, né, o final do desenho se misturando com a ideia de um fogo aí que tem no fundo, no cenário. Então eu inverti um pouco nessa brincadeira de figura e fundo. Na parte de baixo ele tem um término negativo, né, a pele tá ali fazendo o desenho da labareda. Então, na verdade, o contorno ele serve para recortar o desenho e a pele faz o desenho das labaredas. Enquanto na parte de cima, ali ao lado da cabeça do cavalo, né, o mesmo desenho, né, das labaredas, ela vai estar no fundo. E aí uma linha só de moldura vai, né, transportando o seu olhar do primeiro plano, que
está na frente do cavalo, na parte de baixo, para o segundo plano que está, né, atrás do cavalo, na parte de cima, como se eles estivessem sendo tipo engolidos, envolvidos ali pelo fogo, né? Então eu marquei esse fundo com uma buchinha de 15, né? E já na cor que seria o fundo, né? Um vermelho, se eu não me engano, eu usei um vermelho em cima, um vermelho Ferrari, se eu não me engano, na parte de cima, e embaixo um laranja oriental, porque eu ia fazer um degradê aí do vermelho, até mesmo para fazer menção às cores do comunismo, na temática, pro laranja na parte de baixo, que seria o fogo do dragão, e uma coisa meio que se misturando com a outra aí. Em seguida, na segunda sessão, né, isso tudo já cicatrizado, a gente começou a sombrear. E aí, o desenho em si não tinha muito trabalho de sombra, só em algumas áreas mais específicas, né? Principalmente ali na cartolinha do dragão, que é escura, né? Os detalhes da armadura, das rédeas do cavalo. Mas a área maior, assim, eu fiz uma sombra muito leve ou nenhuma, pra, né, ter uma prioridade aí para cor, ia ter bastante trabalho de cor. E eu também, na hora de criar o desenho, eu tomei cuidado, né, para criar uma escala de cores que não fosse muito variada e que remetesse às cores das propagandas, né, de guerra da época, toda aquela coisa da estética construtivista russa. E tem muito vermelho, né, e umas cores complementares. Geralmente eu botei vermelho, preto e um amarelo mais apagadinho, assim, né, uma espécie de dourado, alguma coisa assim, enfim. Então eu fiz todo esse volume. Ali na anatomia do cavalo eu fiz mais de levinho, porque ele ia ter um tom claro, né? Como se ele fosse um cavalo meio branco, assim. Então eu fiz uma sombra bem mais suave, só para dar aquela ideia de volume. Embaixo do pescoço ali, onde tem uma sombra projetada, a cabeça é maior. Embaixo ali das patas, né? Onde seria ali a barriga e a parte da sela. Criando todas essas divisões, né, nas áreas que na linha não fica tão claro assim, né? Você define muito maior a profundidade fazendo isso, e vai servir de uma base aí para entrar com as sombras, onde vai, né, delimitar, vai criar aí um degradê muito maior de claro para o escuro com a soma e sobreposição das cores. Eu estava experimentando, né, uma estética nova que eu pensei nesse desenho e que foi bem interessante de fazer, que é não sombrear o dragão em si. Eu sombreei bastante ali, né, o cavalo, o Trotsky, até a cartola do dragão, mas o dragão em si eu deixei para fazer um trabalho só de cor. E aí ia dar uma certa continuidade, né, nessa ideia do colorido em degradê do fundo, e ajudar também a destacar, a separar o dragão, que apesar de estar muito embaixo ali na imagem, ele está em primeiro plano, né? Então criar um certo distanciamento, assim, uma diferenciação, até mesmo estética, né, entre um personagem e o outro aí, que eles são, né, essencialmente ideologicamente opostos. Então o dragão em si, ele ficou ali todo em pele, e você vai ver que ele não tem um trabalho tão grande aí de volume, né? Então ele acaba como sendo uma figura um pouco mais simbólica nessa imagem. E na hora que eu vim com a cor, né, eu vou fazer um degradê nele que vai deixar essa ênfase vai ficar bem mais evidente, assim. No cavaleiro em si, no São Jorge e Trotsky ali, tinha um trabalho de sombra um pouco mais pesado, porque ele tem uma armadura, né? Então ele tem partes pretas ali no escudo, no saiote, na bota, e até foi importante para criar um pouco mais de atenção para o olhar nessa área, né? O peso da imagem está mais concentrado ali em cima, onde tem mais informação, tanto em linha, quanto em sombras, quanto em variedade de cores, para compensar o fato de que ele está mais atrás, né? Ele está no terceiro plano dessa imagem aí. Então, apesar de ser, né, talvez, possivelmente a figura principal, então eu tive que criar uma imagem que, né, convergisse ali o olhar para ele, não só pela quantidade de informações e contraste e cores, mas também pelo fato, né, de ter essa lança fazendo uma linha direta que vai levar o olhar de um ponto ao outro, e tá vendo ele aí, né, numa perspectiva de baixo para cima, como se nós estivéssemos também sendo meio que pisoteado pelo cavalo e olhado, ele tá olhando a gente de cima para baixo enquanto, né, espectadores. E isso com as cores fica mais evidente, né, porque tem todo esse trabalho de variação, né, dessa escala cromática. Todas as cores do desenho também estão presentes na roupa dele, né? Tem as partes claras, brancas, tem as partes escuras, as partes douradas e alaranjadas.
e as partes vermelhas. Então todos esses detalhes aqui vão rimar com as grandes áreas de cada uma dessas cores na imagem. Se você prestar atenção às outras áreas, né? O fundo é uma cor só chapada, o cavalo é uma outra cor e o dragão também é uma outra cor, né? Todas elas são, né, uma predominância muito mais uniforme aí. O dragão eu fiz um degradê de laranjas, mas passando aí para um amarelo, laranjas e amarelos mais dessaturados, né? Com menos saturação, para não ser uma coisa muito gritante, dá, né, aquele mesmo tom de envelhecido, de, né, cartaz de época aí do comunismo e tudo mais. E agora que está entrando a cor, você consegue ver muito mais claramente como não tem, né, volumes em compensação com o resto da figura, e por isso esse degradê de cor ele salta o olhar e ajuda a colocar o dragão aí em primeiro plano, né, já que ele está mais embaixo, então ele precisava ter esse tipo de destaque. O bold que eu coloquei, né, na primeira sessão, mais no primeiro plano eu apliquei uma bush de 15, né, então destaquei bem do fundo, já que o bold do fundo ainda é menor, e o bold do primeiro plano do dragão aí você vê que a linha é bem mais grossa, recorta muito mais. Deixei inclusive uma borda branca, né, de pele, de outline entre as duas figuras para separar um pouco melhor elas, e depois foi só uma questão de terminar, né, de manter essa bordinha em todo o fundo, né? Você vê que ali na parte do vermelho, na labareda vermelha ao lado da cabeça dele, também deixei uma área de pele, então contornando todas as figuras, além do bold, né, além do bold separar elas em tamanho e espessura, também tem esse branquinho que dá um toque final, ajuda a separar bem, e fica bem mais explicadinho. Então é isso, essa foi a criação de mais uma tatuagem. Espero que você tenha curtido. Se você gostou, dá um like. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.